Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, diariamente, estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, cujo título é O Evangelho segundo o Espiritismo. Atualmente estamos no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode ter como prioridade a espiritualidade, o espírito imortal que somos, e ao mesmo tempo como prioridade a satisfação na materialidade. Temos que escolher qual é a nossa prioridade. Estamos na última parte do capítulo que fala de instruções dos espíritos e estamos vendo aqui sobre o emprego da fortuna, mensagens que tratam do emprego da fortuna. Ontem vimos o item 11 e hoje veremos o 12, que é uma mensagem de um espírito protetor recebida na Cracóvia, 1861. Nos diz então sobre o emprego da fortuna esse espírito. Quando considero a brevidade da vida, fico dolorosamente impressionado pela incessante preocupação, da qual o bem-estar material é para vós o objeto, ao passo que ligais tão pouca importância e não consagrais senão pouco ou nenhum tempo ao vosso aperfeiçoamento moral, que deve vos ser contado, esse aperfeiçoamento moral, para a eternidade. Ou seja, investimos muito na materialidade, que é temporária em nossa vida, e investimos pouco, quase nada, no avanço moral que nos acompanhará para a eternidade. É isso que ele fica preocupado, dolorosamente impressionado, nos diz ele. E ele continua dizendo: crer-se-ia ao ver a atividade que desdobrais nesse sentido de busca pela materialidade, que ela se prende, essa atividade, a uma questão do mais alto interesse para a humanidade, de tanto que ele diz que os homens se dedicam, os homens, nós, seres humanos, a este ganho material, essa preocupação com o ganho material. Ele diz que é tanto que poderia se imaginar, não é? Ao ver, crer-se-ia, ele diz, que se prende a uma questão do mais alto interesse da humanidade, enquanto não se trata quase sempre senão em vos esforçar para satisfazer necessidades exageradas, a vaidade, ou vos entregar aos excessos. Tendo mais dinheiro, mais recursos temos para os excessos. Quantas penas, cuidados e tormentos se inflige, quantas noites sem sono, para aumentar uma fortuna frequentemente mais do que o suficiente. Então, uma fortuna, vamos aumentar, como se a fortuna já não fosse, né, além do suficiente, e ele ainda coloca mais do que o suficiente. Por cúmulo da cegueira, não é raro ver aqueles a quem um amor imoderado pela fortuna e dos gozos que ela proporciona sujeita a um trabalho penoso. Orgulha-se essa pessoa de uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem, essas pessoas, na verdade não essas pessoas, trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Então, muitas vezes, as pessoas que trabalham muito para acumular muito dinheiro fazem, vamos dizer assim, destaque aos sacrifícios que realizam para que assim se dê, quando não estão fazendo nada por ninguém, estão fazendo apenas para si mesmos, não é?
E ele nos diz assim: insensatos, credes, pois, realmente que vos será tido em conta os cuidados e os esforços dos quais o egoísmo, a cupidez e o orgulho são os móveis, enquanto que negligenciais o cuidado do vosso futuro, no caso, não é, espiritual, assim como os deveres da solidariedade fraternal impostos a todos os que gozam das vantagens da vida social. Então existe uma responsabilidade daqueles que gozam de vantagens na vida social diante daqueles outros seus irmãos que não. Não haveis pensado senão em vosso corpo, seu bem-estar, seus gozos do corpo, não é? Foram o único objeto de vossa solicitude egoística. Por ele, pelo corpo físico, que morre, haveis negligenciado o vosso espírito, que viverá sempre. Então, não faz muito sentido, né? Por um corpo que vai morrer, dedicamos todos os nossos esforços, e pelo espírito que jamais morre, quais esforços realizamos? Ele apenas está nos fazendo pensar. Assim, este senhor tão estimado é o corpo físico. Assim, esse senhor tão estimado e acariciado tornou-se o vosso tirano, comanda vosso espírito, que se fez seu escravo. Então, em vez do corpo servir ao adiantamento do espírito, serve o espírito para as satisfações do corpo. Não faz sentido, não é? É o que ele diz. Comanda vosso espírito, que se fez seu escravo. Estava aí o objetivo da... Vou reler porque é uma pergunta. Ele encerra a mensagem com uma pergunta para nós. Estava aí o objetivo da existência que Deus vos havia dado? Vou repetir. Estava aí o objetivo da existência que Deus vos havia dado? Conclui então esta mensagem, que trata do emprego da fortuna, aqui pelo espírito protetor. No item 13, vamos ver uma mensagem de Fénelon, um espírito que já nos trouxe outras mensagens em outros capítulos. Vejamos então no item 13, Fénelon, que enviou esta mensagem em Alger, em 1860, o que ele nos diz, desta vez sobre o emprego da fortuna. Ao homem, sendo o depositário, o gerente dos bens que Deus depositou em suas mãos, lhe será pedida severa conta do emprego que deles tiver feito em virtude do seu livre-arbítrio. Somos livres para escolher, mas somos cativos das nossas escolhas e das suas consequências. O mau emprego do livre-arbítrio, não é? Consiste em não fazê-los servir os bens que Deus depositou aos nossos cuidados. O mau emprego consiste em não fazê-los servir senão a satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom todas as vezes que desse emprego, resulta um bem qualquer para outra pessoa. O mérito é proporcional ao sacrifício que se impõe. Ok? O mérito pelo emprego dos bens que depositou Deus em nossas mãos é diretamente proporcional ao sacrifício que nos impõe este emprego, este bem que venhamos a fazer com o que Deus tiver colocado de recursos em nossas mãos. A beneficência não é senão um modo do emprego da fortuna. Ela alivia a miséria atual. Então, a beneficência é aquela que vai
suprir uma necessidade, é um prato de comida, é uma roupa, um agasalho para o frio, um teto para a cabeça, alguma coisa muito pronta, muito como nós não gostamos dessa palavra, eles também não gostam, a esmola, alguma coisa que se dá prontamente naquela caridade para suprir uma necessidade imediata. Ela alivia a miséria atual, aquieta a fome, preserva do frio e dá asilo àquele que não o tem. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, consiste em prevenir a miséria, ou seja, a beneficência assiste pontualmente a miséria. Mas evitar a miséria é, da mesma forma, extremamente meritório e imperioso. Claro, não ficarmos sempre apagando incêndios. Vamos prevenir que o incêndio aconteça. Então, prevenir a miséria. Nisso, sobretudo, está a missão das grandes fortunas, pelos trabalhos de todos os gêneros que podem fazer executar. Então, uma pessoa muito rica pode instalar uma fábrica, uma grande loja e assim dar emprego a muitos. E com o emprego se previne a miséria. Então, sobretudo, está a missão aí das grandes fortunas, pelos trabalhos de todos os gêneros que podem fazer executar. E devessem elas disso tirar um proveito legítimo. E devessem delas disso tirar um proveito legítimo, o bem não existiria menos, porque o trabalho desenvolve a inteligência e realça a dignidade do homem, sempre confiante em poder dizer que ganhou o pão que come, ao passo que esmola, humilha e degrada. Então é aquela história de, em vez de ficar se dando peixe, na hora da fome é importante, mas mais importante é dar a vara, ensinar a pescar para que a própria pessoa tenha autonomia sobre o seu sustento, o que faz muito bem ao sentido de autodignidade. A fortuna concentrada numa só mão deve ser como uma fonte de água viva que derrama fecundidade e bem-estar em torno dela. Ó vós ricos, se a empregardes segundo os desígnios do Senhor, vosso coração, o primeiro, se saciará nessa fonte benfazeja. Então, antes de ser o coração daquele que vai receber o benefício, já o coração de quem faz o benefício é o primeiro beneficiado. Tereis nesta vida os inefáveis gozos da alma, alegrias da alma, em lugar das alegrias materiais do egoísta, que deixam o vazio no coração. Isso é muito importante. Vosso nome será abençoado sobre a terra, e quando o deixardes, o soberano Senhor vos dirigirá para a palavra da parábola dos talentos. Aí ele vai repetir aqui um trecho da parábola dos talentos contada por Jesus. Ó bom e fiel servidor, entrai no gozo do vosso Senhor. Ou seja, pode tomar posse das consequências benfazejas no mundo espiritual pelas boas escolhas, lei de causa e efeito, que tomastes, que fizestes. Nessa parábola, o servidor que enterrou na terra o dinheiro que lhe foi confiado, assim como também aquele que recebeu 2 talentos, aquele que recebeu 5 talentos, também os talentos foram confiados pelo Senhor aos seus servidores. Apenas que quem recebeu 5 trabalhou e os multiplicou, tornando-os 10. O que recebeu 2 investiu e os multiplicou e devolveu 4.
Já aquele que recebeu apenas um ficou com medo do Senhor e o enterrou. Péssima escolha. Nessa parábola, o servidor que enterrou na terra o dinheiro que lhe foi confiado não é a imagem dos avarentos entre as mãos dos quais a fortuna é improdutiva? Se, entretanto, Jesus fala principalmente de esmolas, isso é um fato muito interessante para o nosso esclarecimento. É porque naquele tempo, naquele país onde ele vivia, não se conheciam os trabalhos das artes e da indústria. Verdade, não tinha indústria, não tinha trabalhos grandes para serviço à comunidade, grandes lojas, magazines, ou então empreendimentos que, como se fosse construção, hoje teríamos os empregados da construção, naquele tempo eram usados escravos, não é? Não tinham remuneração os escravos. Então era um outro tempo que dificultava que Jesus falasse de outra coisa sem ser esmola, porque em termos de beneficência era o que existia. É isto que ele explica aqui. Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é porque naquele tempo, naquele país onde ele vivia, não se conheciam os trabalhos das artes e a indústria. Criaram depois, e nos quais a fortuna pode ser empregada utilmente para o bem geral, prevenindo a miséria, não é como ele disse. A todos aqueles que podem dar pouco ou muito, eu direi, pois, dai esmola quando isto for necessário, mas tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que recebe a esmola transformada em salário, dela não se envergonhe. Porque, claro, pedir em necessidade gera um constrangimento, não é? E ele nos diz, então, que é importante que demos, que possamos atender às necessidades pontuais, mas que, se possível, possamos transformar a esmola em salário a fim de dirimir os constrangimentos que a esmola promove. Mas, sendo o que pode ser feito, que se faça. É o que ele diz. Muito bem. Terminamos então o nosso item 13. Amanhã daremos continuidade. Como dissemos antes, é um capítulo de considerável extensão, porque é um ponto na nossa vida aqui de encarnados, nossa vida espiritual, nesse nosso momento, e já é desde há muitos e muitos séculos, que precisa ser tratado com muita calma e com profundidade que esse tema merece. Kardec, como sempre, primoroso. Amanhã estaremos de volta, que Jesus nos abençoe a todos. Estaremos com o nosso projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.